E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como prometido, mais um vídeo aqui nesse canal. E o vídeo de hoje vai ser o primeiro episódio que eu vou estar comentando sobre as características e o elenco, enfim, do reality show Casamento às Cegas, que acontece no Brasil e em outros países também. Eu assisti. Eu tinha um certo preconceito, pra falar a verdade pra vocês. Eu achava que era só besteira, que era só coisa, tipo, igual o Big Brother. Mas aí um dia eu resolvi dar uma chance, encontrei o da Suíça e comecei a assistir primeiro o da Suíça do que o do Brasil e depois, por último, assisti o do Brasil. Porque esse reality ele acontece em outros países também, não é só no Brasil. Eu tô com o notebook aqui, ó, na minha frente, que eu separei aqui no Google pra ver os participantes pra me lembrar deles e comentar. Bom, a quarta temporada agora, a última que foi finalizada, gente, deu muita coisa o que falar. Bom, se tu nunca assistiu, tu não conhece, nunca ouviu falar, que nem eu, nunca tinha ouvido falar, eu já vou dar um resumo pra vocês que não conhecem, tá? O Casamento às Cegas é um programa que ele é gravado com pessoas que querem encontrar um novo amor e aceitam o desafio, né, o experimento de conhecer uma pessoa através de uma parede, né? No caso, fica são duas salas, uma de frente com a outra, e tem uma parede que separa, e ali eles conseguem conversar sem se conhecer, sem saber a pessoa que tá do outro lado. E daí vai passando os dias, eles vão conversando, né? Tem um limite ali de tempo, tipo 15 minutos, 20 minutos, e eles vão conversando com aquelas pessoas que eles escolhem conversar. E se o papo bater, eles vão se conhecer. Para eles se conhecerem, eles têm que pedir um em casamento. Pode ser tanto o homem pedir em casamento a mulher, quanto a mulher pedir o homem em casamento. E aí, depois deles aceitarem, né? O papo fechou, eles bateram a ideia, tal, um gostou do outro, né? Mesmo sem se ver ou nunca ter se visto. E sem saber como que a pessoa é, a característica dela, né? Sem saber, porque eles não conversam tanto sobre a aparência, né? Então, eles, a partir do momento que os dois concordam em se casar, eles marcam o dia, né? Que o programa marca o dia e tal, e eles se encontram. Nesse primeiro encontro, eles vão ver como é que um e o outro é. Eles têm ali, tipo, 5 minutos pra se conhecer, tal, se abraçar. E aí depois eles são separados novamente. Aí o experimento vai acontecendo e depois disso ele é feito em etapas. O que são as etapas? As etapas são, eles têm a lua de mel primeiro, eles viajam para um lugar, todos os casais viajam para esse lugar. Não é o mesmo lugar, cada um vai para setores diferentes. E aí eles têm aquele tempo junto, a intimidade e tal, ver como é que a pessoa é, né, no dia a dia dela. Depois que passou esse período da lua de mel, todos os participantes se conhecem, né, ali, tanto quem participou e encontrou uma pessoa, quanto quem não participou e não ficou com ninguém, né? Eles se conhecem ali, daí eles têm algumas reuniões em determinados tempos e tal. Enfim, depois disso tem a outra fase, né, do experimento, que é morar junto. Aí eles moram junto, nesse período eles conhecem a família um do outro, conhecem os amigos. Depois disso, tudo isso eles vivem sem mexer no celular. Depois disso, eles pegam o celular, né, e aí é a vida real. Ó, a tela apagou aqui. E aí é a vida real, gente. E vai sendo gravado até o dia em que eles se casarem de fato. Isso mais ou menos demora uns 2 meses, tá? Então, eu já tô com o elenco aqui. Ah, uma coisa que eu queria comentar antes de tudo. Eu tô aqui no meu cantinho da costura, tá? Nos outros vídeos vocês já sabiam e já viram que eu tinha a minha mesa aqui na parede, mas como eu comentei, já não tenho mais ela. Agora eu tenho essa aqui, ali tá a minha outra máquina e aqui tá a outra máquina. Eu resolvi fazer aqui porque eu gostei da iluminação aqui, tá? Enfim, vamos começar o vídeo, né? Aqui tem os participantes, no final se tornou 5 casais com personalidades super diferentes, pessoas
A maioria deles eram de São Paulo e tal. E aí, o casal que teve mais treta e que foi mais badalado, que teve muita confusão pela internet, foi a Ariela e o Evandro. São esses dois aqui, ó, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é a Ariela e o Evandro. O que que acontece? A Ariela é uma pessoa muito explosiva, uma pessoa muito sincera, muito verdadeira, muito espontânea. Tudo que ela estiver pensando, ela simplesmente vai falar, não poupa palavras pra se expressar. E o Evandro, ele é uma pessoa mais reservada, mais cautelosa, é uma pessoa mais séria, mas também é uma pessoa que sabe se divertir nos momentos que tem que se divertir. Enfim, o que aconteceu? No experimento eles estavam conversando super de boas e tal, chegaram a se conhecer, foram passar a lua de mel juntos, e o que aconteceu foi que ao decorrer dos dias, tava tudo indo bem. Ao decorrer dos dias, o Evandro, por ser uma pessoa mais reservada, ele foi contando alguns detalhes da vida dele que ele não tinha revelado antes lá dentro das cabines, né, que são as salas. E o que acontece? Isso acabou deixando a Ariela um pouco alterada, digamos assim. Por quê? Porque ela foi super sincera, ela falou, abriu a vida dela, né? Contou todos os detalhes sobre os traumas, sobre os outros relacionamentos. Ah, e um detalhe. Essa quarta temporada que teve, ela foi especial porque ela foi para pessoas que já haviam tido um casamento antes. Então, todos os participantes já tinham se casado, já tinham se separado. Outros também já tinham 2, 3 casamentos. Enfim, então alguns deles já têm seus filhos, né? Tanto o filho grande quanto o filho pequeno. Enfim, esse era o recomeço, acho que eles falaram recomeço ou reencontro. Enfim, então eles já tinham tido relacionamentos de casamento antes, já tinham convivido com uma pessoa antes. Nas outras temporadas era solteiros, ou enfim, um lá que o outro tinha um casamento. Enfim, resumindo, o Evandro contou pra ela que ele tinha 2 filhas no primeiro momento, e depois, quando foi passando o tempo, ele contou que ele tinha mais um filho, que ele não tinha relação com esse filho, ele não tinha convívio, enfim, não participou da vida do filho. E ela, por ser mãe de uma menina de 9 anos, que o pai foi super ausente na vida da menina, enfim, ela ficou pé da vida, né? E aí, não foi só isso. O tempo foi passando e ele foi falando mais coisa, que ele não tinha sido capaz de falar antes na cabine. E isso deixou ela super revoltada, super estressada. E claro, o programa, pra ter um bafafá pra falar, tem que ter momentos de treta, tem que ter momento pra deixar o público ali na maior perspectiva de querer assistir, na expectativa de estar ali querendo ver. E aqui eu tô tentando derrubar meu celular, vem cá se tu quer ver o que eu tô fazendo. Ó, aqui quer aparecer. Como sempre. Como sempre. Enfim. E acabou que o programa começou a mostrar muitos momentos dela braba, ela chegou no nível do limite dela, sabe? Nível do limite, não. Ela chegou no limite dela, sabe? Sai daí, meu amor. Ela chegou no limite dela, ela já não tinha mais estrutura pra estar aguentando uma confusão hoje, uma confusão amanhã. Enfim, quando ela foi conhecer a família do cara, nem a própria família dele sabia direito o que ele tava trabalhando. No que ele tava trabalhando. Primeiro ele falou, aqui ó, tem aqui o que vamos ver. Tem aqui no que ele trabalhava. Primeiro ele era segurança, depois ele falou que ele era trainer. Trainer personal, como é que é? Aqui ó. Trabalha eventualmente como segurança pessoal e trader, não sei o que, trader, não sei o que é isso, mas enfim. Aí depois ele falou que ele tava se arriscando na vida financeira, né? Com vendas, né? Enfim, sendo empreendedor. Tá. E ela é diretora de eventos. Tá, enfim, quando foi lá conhecer a família do cara, nem a família do cara sabia dizer pra ela direito o que ele trabalhava. Enfim, ela já começou a dar uma boa de uma surtada. E aí eles brigaram diversas vezes, não se entenderam, se separaram, voltaram.
depois se separaram, voltaram, enfim, ficou tudo isso. Antes, né, de acontecer o casamento, enfim, o casamento não aconteceu, os dois se separaram e quando eu vi a Ariela como pessoa, eu lembrei, né, que eu tive uma amizade. Eu tive uma amiga. O que tu tá incomodando pra cá? Eu tinha uma amiga, gente, que ela tinha todas as características dessa mulher que apareceu no Casamento às Cegas. Todas as características. E quando essa minha amiga era minha amiga, ela tinha 14 anos. Então ela já era uma pessoa explosiva, ela já era uma pessoa que ela não sabia se controlar as emoções dela, os traumas, enfim. E eu fiquei pensando muito sobre isso, que as pessoas, tá, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem suas características e tudo, mas isso é uma coisa que a gente tem que saber se curar, sabe? Tu não pode estar colocando todos os teus traumas em cima de uma pessoa. Claro, ele fez por merecer, ele estava errado em ficar escondendo as coisas. Eu não tô nem aqui pra julgar, nem pra falar sobre quem é que tá certo, quem é que tá errado. Mas eu tô falando da personalidade dela. Como tem pessoas que são assim. E pode ser que seja desde antes, igual o caso dessa minha amiga. Mas enfim, daí ele, quando o pessoal lá tava falando sobre eles e fofocando, porque ela sempre deixou muito exposto aos outros participantes, né, sobre o Evandro, o que o Evandro fazia, o que o Evandro era e tal. E ele sempre falou que ele é porque ele é uma pessoa reservada, que não sei o quê, que ele não gosta muito de confiar, tudo. Eu, até certo ponto, eu também consigo entender ele, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Não é pra todo mundo que eu abro o leque da minha vida. E também já aconteceu de certos momentos eu não falar algo que eu deveria ter falado, né, em um relacionamento. E eu entendo ele até certo ponto, mas ele agiu muito errado, muito errado. Ele deveria ter, não deveria ter negligenciado o filho dele, sabe, desde o começo. Se ele não convive com o filho, se ele não é próximo com o filho, tudo bem. Mas não esconde quando tu vai falar com uma pessoa, tu tem que ser sincera com a pessoa, ainda mais quando tu quer ter um relacionamento, tu vai casar com a pessoa. Tipo assim, aí eu tava pesquisando, né, uns vídeos pra mim ver mais sobre o assunto e eu descobri um monte de fofoca. Gente, vocês não têm noção. Descobri que a ex-mulher desse cara, ela veio, né, a público através do lado do TikTok e esclareceu as dúvidas das pessoas que estavam querendo saber se a história que ele contou no programa era verdade. Ela falou que eles não deram certo no relacionamento, tiveram um relacionamento muito curto, de 1 mês mais ou menos, daí ela acabou engravidando, tal. Tentou dar uma segunda chance para ele e não rolou. O cara é mentiroso compulsivo, tá? Mentiroso compulsivo. Além dele inventar a história, inventar mentira, ele mente para todo mundo. E ele vai fazendo a vida dele sendo uma bola de neve. Vocês entendem? Vocês já conheceram alguma pessoa assim? Recentemente eu conheci uma pessoa assim, mentirosa, compulsiva, tá? Mas o que eu vou fazer, né? A única coisa que eu posso fazer é me afastar. E se tu conhece alguém que é assim, o que tu tem que fazer é se afastar, porque senão vai afetar o teu psicológico. Enfim, a ex-mulher dele falou que a outra ex-mulher dele, né, no caso a mãe das filhas, ele também não pagava pensão, enfim, abandonou o filho, não quis nem saber. E graças a Deus, ela teve um final feliz na história, né? Conheceu uma pessoa que casou com ela e tal, o marido dela se tornou um grande paizão pro filho dela, né? E, enfim, graças a Deus a história teve um final feliz. Mas, voltando ao babado, aí depois a Ariela apareceu lá no Instagram falando, né, contando que nem todas as cenas que aparecem no programa o que aconteceu tudo, né? Que eles separam só as melhores cenas e tal. Eu acho também que é isso, que não é assim tudo o mundo de fantasias que aparece no programa. Claro, eles querem ter um programa bonito, né? Para as pessoas saírem falando e tal. Mas não é tudo que acontece de verdade. E aí, se vocês querem saber mais sobre o babado e a confusão, vou deixar aqui o nome dela, Ariela Carraço, se vocês quiserem lá pesquisar e tal.
E o nome dele é Evandro Pinto, tá? Beleza. Próximo casal que eu quero comentar. Eu vou fazer, tipo, um realzão aqui pra comentar sobre as mais confusão, assim, que eu me lembro e as características das pessoas, tá, gente? Depois, se vocês gostarem desse vídeo, vocês deixam um comentário aí, se vocês querem ver outro vídeo desse estilo, tal. E vamos lá. Próximo casal foi a Fernanda e o Vicente. Os dois são advogados. Ó, vamos ver se eu consigo ampliar aqui. Não pode colocar o brilho muito alto também, né? Porque senão aparece aí na câmera. Ó. Esse aqui, ó. A Fernanda e o Vicente. Os dois são advogados, os dois eram praticamente vizinhos, moravam no mesmo lugar, né? De São Paulo. E ele teve relacionamento, tipo, não muito sério, ela já tinha sido casada e tal, o sonho de ambos era ter filhos e tal. Esse casal não deu muita treta, não deu muita confusão. Eles foram o casal mais perfeito da temporada. Ambos, tudo que falavam cumpria, tudo que bateu cumpria, tudo que prometeu ia lá e fazia. Então, foi um casal bem bonito. O casamento, a cerimônia deles foi linda, perfeita. Ah, e outra coisa que eu esqueci de comentar. Esse programa, ele é gravado um ano antes de ser postado. Ou seja, por exemplo, se eles gravaram a temporada em janeiro, lá no final do ano, em dezembro, eles vão retornar ao programa, né? O programa varia de 2 meses a 3 meses. Então, acabou ali no final do ano, daquele ano que foi gravado, por exemplo, dezembro, eles retornam ali para ter o reencontro, para ver como é que tá a situação, se o relacionamento deu certo, qual é a treta nova que aconteceu, entendeu? Se estão conseguindo morar junto, tal. E aí teve, né, o reencontro aconteceu, no caso o programa foi gravado em 2023, agora se eu não me engano, e teve agora o reencontro em dezembro, e esse casal foi morar junto desde o primeiro dia que eles se casaram, né, e deu super certo, estão super felizes, super apaixonados. Já era o esperado, né, porque os dois, advogado, pessoas decididas, pessoas com metas na vida, pessoas de família de caráter, né, show, casal super bacana, show de bola, casal exemplar. Enfim, próximo. Aí a gente teve também o Alexandre e a... Como é que é o nome dela mesmo? Renata. Esses dois aqui foram muito falado, teve muita confusão e babado com esses dois. A Renata... Não, peraí, tô confundindo. A Renata e o Alexandre. Esses dois já não deram certo desde o começo, porque os dois são muito egocêntricos, os dois são muito pessoas de característica muito forte, muito... Eu não sei explicar os dois, gente, mas eles já teve confusão desde o primeiro momento, porque ela queria encontrar uma pessoa que fosse exatamente perfeita e ele queria encontrar uma pessoa que fechasse com ele, uma parceira. E aí, meio que ali teve umas conversas que ela tava falando muito sobre a aparência. Lembra que eu falei que eles não comentavam sobre a aparência? Ela era uma pessoa que batia muito na mesma tecla, que ela queria uma pessoa de aparência bonita e tal. E aí, pô, ele se estressou. Ele falou, mas como assim que tu é uma pessoa perfeita? Não existe pessoa perfeita, tu não é a pessoa mais perfeita do mundo e tal. Enfim, brigaram, aí depois ela ficou super chateada, pediu desculpa. Aí no dia que ela pediu desculpa, ela pediu ele em casamento e tal. Conversaram, se resolveram, se conheceram. Casal lindo. Bateu assim, lindo demais os dois juntos. Ele tem um filhinho de 3 anos, que é a cara dele. Lindo demais o filhinho dele. E, enfim, ela conheceu a família dele, ele conheceu a família dela e tal. Ambas as famílias se fecharam, gostaram, né? Famílias bem resolvidas, assim, bem sucedidas, tudo. E aí na lua de mel foram lá, se conheceram, tiveram uma conexão muito forte, tanto
como amigo, como relacionamento, né? E aí, depois do reencontro, o babado foi... Ela tava falando que eles resolveram abrir o relacionamento e ter um relacionamento moderno, né? Ela tava alegando que ela queria que o relacionamento deles era super moderno e tal, ele morando na casa dele, ela morando na casa dela. Quer dizer, eles morando separado. Ela morava junto com a irmã, mora ainda junto com a irmã, e ele junto com um amigo num apartamento. Enfim, e eles estavam falando que o casamento tava tudo certo e tal. Os dois se gostaram, a família dos dois se gostaram, enfim. Aí, depois do reencontro, que eles falaram sobre isso, que eles estavam muito bem, que eles estavam mostrando ser exemplo disso, o que aconteceu? Se separaram, né? Eles tiveram um casamento super lindo, maravilhoso. Ela tava igual uma princesa, linda, maravilhosa. Ele também. E se separaram porque eles decidiram abrir o relacionamento. E daí ela tava explicando, né? As pessoas queriam saber, os fãs queriam saber. O que aconteceu para que o relacionamento dos dois não desse mais certo. Enfim, o que aconteceu? Ela, na cabeça dela, tinha pra ela, né, como meta de vida, assim que ela se casasse com uma pessoa, ela queria morar junto com a pessoa, construir um futuro, construir uma família e tal. Só que o Alexandre, ele era tipo assim, o que ia falar se ele assinava embaixo, entendeu? Mas não ia lá e não tomava a providência de fazer, entendeu? Era tipo assim. E aí ela, por saber que ele tinha um filho e tal, ela decidiu ser mais cautelosa e concordou em eles morarem separados por enquanto. Mas o tempo foi passando, o relacionamento tava legal e nada dele falar nada, nem não tomaram iniciativa de morar junto. Então isso acabou desgastando um pouco o relacionamento. A partir do momento também que eles decidiram abrir o relacionamento. Então, acredito que ele poderia ficar com outras pessoas e ela poderia ficar com outras pessoas e os dois estarem juntos também. Eu acredito que foi nesse sentido que eles falaram abrir o relacionamento, porque não tem outro sentido, né? Abrir o relacionamento, sendo que eles já não moram juntos, né? Pararam numa boa, estão mantivendo a amizade e tal, mas relacionamento eu acredito que não mais. Até pelo jeito dela ser trabalhadora, uma mulher guerreira, uma mulher que sabe o que quer, sabe ser decidida, ela largou fora, não quer mais nem saber do Alexandre. Enfim, era o meu casal que eu mais gostava, na verdade, eles dois. O próximo casal, deixa eu lembrar o nome dela aqui, que eu não lembro o nome dela. Nem o nome dela, nem o nome dele, vamos ver. Esse casal aqui tinha a mesma religião. Deixa eu ver, eu acho que ele era mais novo que ela. Vamos ver. Eles moravam em cidades diferentes, não era próxima à cidade. E a casa dela tava em reforma. Então, se eles viessem a se casar, eles iriam morar na casa dela, né? Com as duas filhas dela. Ingrid é o nome dela, tá? E ele tinha filho, parece, mas não morava com ele. Ai, gente, não lembro desses dois muito, porque eles eram muito treteiro e só fazia treta, não falava nada da vida deles. Mas enfim, é a Ingrid e o... Peraí. Deixa eu ver o nome dele. Aqui. Simon... coisa. Aqui, ó. Leandro, Marçal e Ingrid Santa Rita. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês os dois. Enfim, gente. Esses dois... deram super certo, tanto na amizade quanto no relacionamento e tal. Teve umas crises aí no relacionamento mais íntima, né? No caso, que eles deixaram exposta no programa, tá? Não viram problema em expressar no programa. Mas tanto ela foi muito parceira com ele e ele foi muito parceiro com ela. E isso que tava mantendo o relacionamento ativo, né? É esses aqui, ó. A Ingrid e o Leandro, ó. Eu acho que agora tá dando pra aparecer melhor, né? As pessoas. Tá. Eu poderia colocar a foto, né? Editando o vídeo, né? Poderia, né? Eu acho que era isso que era mais fácil.
Mas enfim, esses dois aí, eles eram da mesma religião, as mesmas cores, os dois são, né, morenos e tal. E aí eles se gostaram, foram conhecer a família dele já não gostou muito dela. Bom, para começo de história que ele já estava errado no primeiro ponto. O dia que ele foi entrar no experimento, ele não falou nada pra família dele, ele não avisou, entendeu? E os pais dele, como pais mais reservados, que ficaram sem entender. Aí, simplesmente, no dia que foi conhecer a mulher chegou na casa deles, entendeu? Eles nem sabiam de nada. Só uma irmã dele que ele tinha contato. Enfim, deixa eu ver. Aqui não diz a idade dela. Da Ingrid. Enfim, claro, a família dele não aceitou muito bem, porque não sabiam nada da mulher, né? Mas a família dela aceitou ele super bem, foi, sabe? E aí, esse casal é quase a mesma coisa que eu falei do outro. Ele super, vamos lá, vamos acontecer, vamos fazer, vamos acontecer, mas não tomava iniciativa de nada. Ela, como uma mulher independente financeira, né? Ela tinha. Ela era empreendedora, é empreendedora. Ela queria uma pessoa que fechasse junto com ela e tomasse iniciativa de resolver os problemas, de um homem, sabe? Ela era isso que ela queria, ela deixou super claro isso no programa. E ele falava que era isso que ele queria também, mas ele não tomava iniciativa. Esse era o problema. Enfim, os dois se casaram, fizeram uma cerimônia linda, maravilhosa, mas no dia do reencontro, não. Ela tava com tanto ódio dele, tanto ódio desse homem, que ela chegou a passar mal no reencontro e pediu pra sair do programa porque ela não queria ficar perto daquele homem, né? Rolou até questão assim dela relatar, né? Até quem sabe, uma violência ali que ele cometeu com ela. E é isso, sabe? Foi bem frustrante, decepcionante, assim, porque no programa ali eles estão naquela empolgação e aí eles ficam falando, que eu vou fazer isso, que vai acontecer isso, que vai ser assim, que a gente vai ser feliz, que não sei o quê. Mas ali no dia a dia, entendeu? Não cumpre nada, desiste, tal. Gente, casamento não é fácil. Não é fácil, é uma escolha diária que tu tem que fazer. Mas, quando tu tá num programa e tu vai em rede nacional, pô, tu entrou ali decidido que tu quer fazer aquilo, tu vai até o fim. Não fica enrolando que nem aconteceu com algumas dessas histórias, né? E aí, no fim, ela terminou super magoada, super chateada, falou muita coisa pra ele, que ele não ajudava em nada, tal. Ele falou que ele chegou a ajudar com questão financeira na casa que era dela, que é dela. Mas, assim, em questão de imóveis, ele não ajudou em nada, né? É o que ela disse. E aí deu essa treta, né? Essa confusão. Mas muito triste, né? Saber que terminou assim dessa forma. Eu acho assim, quando o relacionamento não dá certo, tudo bem, bola pra frente. Mas tu pode terminar de uma forma amigável, né? Com a outra pessoa, até por respeitar o momento que tiveram juntos, né? E a família e tudo. Aquele momento que aconteceu aquilo. Mas não precisa ter, assim, não digo uma amizade, voltar como que eu posso dizer, a ter convívio com aquela pessoa. Tu não é obrigado a isso. Mas pelo menos terminar bem, né? Porque acaba que fica pesando o coração, né? Quando a gente não se liberta mesmo daquele sentimento, acaba pesando o coração, acaba trancando a vida. Gente, tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito piamente que tu terminar uma coisa errada, tu vai ficar mal, entendeu? Dentro de ti. Enfim, vamos resolver as coisas e terminar bem, entendeu? Eu penso assim. Próximo casal que foi muito falado mesmo, ficou super famoso nas redes, foi aqui, ó. Foi a Marília e o... Como é o nome dele mesmo? Patrick. Olha as figuras que eu coloquei. A Marília e o Patrick foi aquele casal, assim, de novela, inspiração pra todo mundo.
Deu certo? Não deu certo, mas foi o momento que eles viveram ali que tava legal, sabe? A Marília e ele são paulistas, né? Tem o sotaque super igual, o fechamento super igual, os dois super parceirão, os dois super pensamento pra frente, os dois super determinados a fazer tudo, mas houve uma grande empolgação, né? Ele ali, vou lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi passando os dias, parece que a admiração dele pela mulher só caiu, sabe? Então ele continua tendo a mesma vida dele, não digo de solteiro, mas eu digo assim, a mesma vida dele de rotina. Quando tu se casa com uma pessoa, quando tu tá com uma pessoa, esquece a tua outra rotina. Agora é uma nova rotina, novos momentos, novas coisas que tu vai ter que criar ali e tudo. E o cara só dormia, o cara só queria estar bebendo, só queria estar curtindo, sabe? E o futuro que ele falou que ele queria ali não tinha, entendeu? Ele, 32 anos e ela, 37. Ela, uma pessoa super responsável, super divertida, mas mente pra frente e super. Uma pessoa assim que queria um futuro mesmo, sabe? Ela disse até que ela não queria estar perdendo tempo e de blá blá blá. Ela queria entrar no programa e sair casada de fato de verdade. Mas não foi o que aconteceu. No dia do casamento deles, eles ficaram muito famosos por causa disso, todo mundo comentou, porque na hora de ali responder se aceitava casar, os dois responderam juntos. Eles falaram, ainda não. E isso foi, uau! Sabe, o pessoal ficou sem saber o que estava acontecendo, se eles estavam juntos, se eles não estavam juntos, se eles queriam ficar juntos, se ia ter um relacionamento e tal. Curtiram a festa junto e tal. E aí depois eles explicaram que eles não queriam um casamento agora no momento e simplesmente a relação foi tipo o auge sabe? Foi literalmente isso, não sei nem explicar com palavras, mas foi isso. A empolgação, aí foi passando os dias, sabe? Caiu. Foi basicamente isso que aconteceu. E no dia do reencontro, os dois simplesmente tava super cada um no seu. Ele falou que ele voltou com a ex-namorada que ele tinha antes. E a Marília falou que ela segue solteira, que ela segue feliz, que ela super bola pra frente, esqueceu o passado e tal. E não tinha problema nenhum se ele quisesse um dia falar com ela e tal. E aí houve uma pergunta dos apresentadores, né? Vocês são amigos? Ela imediatamente falou que não era amigo, que não mantinha contato, que não sei o quê. Bola pra frente. Aconteceu o programa, ela foi ali, falou o que aconteceu, acabou, entendeu? Não tem mais programa na vida dela. Então, ela deixou assim, claro assim. E ele não, ele deixou claro que ele era amigo dela, que eles tinham uma amizade, que se ela precisasse dele pra qualquer coisa, entendeu? E foi isso, gente. Depois ele ganhou fama, né? Porque ele, por ser uma pessoa calva, né? Que foi muito comentado, foi muito comentado no programa, que a outra não queria ele por causa do que ele era calvo e tal. E aí ele ficou super famoso, teve super publicidade aí, fazendo publicidade nas redes dele, né? Ganhou fama. E ela ela simplesmente continua sendo a mesma pessoa que ela era nas câmeras, ela continua sendo na vida dela, entendeu? Largou o emprego, ela trabalhava como bancária, largou o emprego pra viver isso aí. E aí ontem eu tava assistindo um podcast dela, que ela tava falando, né, que quando se vive ali, eles só tem aquela pessoa. Parece que eles estão no mundo da Alice, né, no País das Maravilhas. E daí depois, quando eles saem do reality e quando eles voltam à vida deles normal, demora muito tempo pra associar o que aconteceu do lado de fora com o que tá acontecendo agora que tá saindo, sabe? E deve ser muito louco participar de um reality assim, que tu tá colocando uma decisão muito séria, né? Tanto pra milhões de pessoas verem, como pra ti na tua vida pessoal, tipo,
Tu vai no programa, tu vai conhecer uma pessoa e daí depois tu vai voltar com ela, tu vai ficar com ela. Entendeu? Tipo assim. E eu acho que é isso, gente. Fiz um resumão aqui dos casais, fiz um resumão aqui do que eu achei legal, do que eu não achei legal, a característica deles. E foi muito badalado, muito badalado. E eu tô esperando agora as próximas temporadas, gente. Quando é que vai acontecer? Já quero não. É... É legal esse programa, gente. É legal, porque ali tu. Eu recomendo vocês assistirem, né? Quem tiver um tempo. Eu recomendo porque são pessoas reais, com histórias reais, né? Muita gente falava que o programa era criado como se fosse um roteiro, as pessoas eram pagas pra ir ali fazer aquilo ali e tal, né? Até porque as pessoas gostam de assistir essas coisas que um é bom, um é ruim, um é bobinho, um é certinho, entendeu? Mas são pessoas reais, com histórias reais, família real, mostra a família, mostra os amigos, mostra o que a pessoa, como que a pessoa trabalha, mostra tudo, sabe? A rotina da pessoa, o que a pessoa gosta, se a pessoa bebe, se a pessoa não bebe, se a pessoa tem uma religião, se a pessoa não tem religião. Mostra ali a família, onde a pessoa nasceu, sabe? Então eu acho que não tem como ser uma coisa que eles criaram só pra ganhar dinheiro, sabe? É uma coisa real. Que nem eles falaram, eles não estão ganhando nada se eles vão fingir alguma coisa ali. Depois do que a gente viu, depois que os episódios foram postados, eles têm a vida deles, entendeu? Eles estão lá no trabalho, estão lá na família, estão lá, entendeu? Com os amigos. Então não tem por que eles estarem fingindo ser alguma coisa. É algo que realmente ou tu ganha ou tu perde, né? Ou tu sai dali casado, ou tu sai dali com um problema sentimental. Simplesmente isso. Simplesmente isso. É um resumão, gente. Então, eu acho que eu já vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aí embaixo que eu vou ver. Nem que seja um emoji, deixa um emoji aí. E eu já te espero no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Se vai ser sobre série, se vai ser sobre filme. Eu tenho me empenhado em ver coisas novas pra comentar aqui no canal, tá? Então, já se inscreve aí se tu não é inscrito. Compartilhe aí esse vídeo, tá bom? E um beijo!